Fala galera, aqui é o Drake. E se em uma brincadeira de bar você fizesse uma lista de pessoas que gostaria que fossem finalizadas, só que aí do nada as pessoas dessa lista começassem a ser finalizadas, o que você faria? Esse cara aqui vai te mostrar que um dia ruim pode ficar ainda pior. Começamos em Seattle com o Jonas dormindo em um hotel barato, só que o seu sonho é atrapalhado por pesadelos que envolvem a guerra em que o cara aparentemente lutou. E depois de não aguentar mais se lembrar daquelas memórias tenebrosas, o sujeito se levanta e dá pra ver que suas costas são marcadas por várias cicatrizes e inclusive uma tatuagem em seu ombro. E assim que o cara desperta, a primeira coisa que ele faz é tomar aquela dose da marvada, se é que vocês me entendem. Daí vemos o notebook ao seu lado, e nele há a foto de um novo alvo para o Jonas, o que praticamente confirma que o ex-soldado é um espião usado pelo governo para finalizar inimigos. Porém, dá pra ver que o cara não está muito bem de saúde por conta da sua tosse pesada, igualzinho àquela sua tia idosa que fuma derby vermelho há muitos anos. Já na televisão, o apresentador Jim não esconde seu posicionamento político, e usa o seu programa para discursar sobre ser contra o casamento gay, ou seja, dá pra ver que o cara trata de assuntos polêmicos em rede nacional, e por isso pode acabar arrumando inimigos. No dia seguinte, conhecemos o agente especial Drake, que fala no celular com um homem misterioso, e o desconhecido reclama com o Calvão. Afinal de contas, o Jonas tinha a ordem de finalizar um alvo, só que aparentemente ele simplesmente abandonou o serviço, e agora segue fora do radar de todos. Então dá pra ver que o Drake está em choque. Por isso, seu chefe apenas o manda resolver isso o quanto antes, porque se o ex-soldado sumir e revelar informações privilegiadas, o Congresso e o próprio Senado americano com certeza vão buscar a cabeça de todos os responsáveis. Em paralelo, o engenheiro Alan chega em seu escritório, e ao se preparar para o trabalho, o coitado recebe uma ligação nada amigável, porque ele deve dinheiro a uma galera da pesada, e essa galera exige que o homem acerte a sua dívida. No entanto, o engravatado consegue mais prazo para pagar, pois ele receberá uma promoção, e vai conseguir usar seu novo salário para pagar tudo que deve. É como se essa evolução na sua carreira estivesse garantida. E por sorte, o nosso protagonista achou um agiota que não te finaliza por estar devendo. Pelo contrário, o máximo que ele faz é te levar para dar um passeio dentro do porta-malas. Mas continuando com a história, logo depois de ouvir a promessa dele, o cobrador decide dar mais uma chance para o Alan, que ao desligar o telefone, simplesmente derruba o café na própria roupa, o que o faz pedir a camisa do seu colega de trabalho. Afinal de contas, ele terá uma reunião com um chefão e quer mostrar uma boa aparência ao cara, mesmo que signifique dar uma roupa completamente zoada pro seu colega. E eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma mancha de café secar tão rápido, porque se repararem bem, tá bem claro que o líquido da camisa do engravatado já tá completamente seco, e ele tirou a camisa do parceiro à toa, sendo que era só fechar o paletó e pronto. Pouco tempo depois, o Alan se prepara para a reunião com o Gates, até que seu colega de trabalho Brian chega, e é visível que o maluco é um engraçadinho sem postura, a ponto de ficar zoando as roupas do loiro e reparar em seu olho roxo. E o Alan segue em silêncio, sem dar trela para as provocações do idiota, até que o chefe deles finalmente chega. E então vemos que todos que estão naquela sala competirão pela promoção. E quando o Alan fica confiante que o novo cargo é seu, o Gates anuncia que o melhor projeto é o do Brian. E isso obviamente deixa o loiro sem chão, até que ao questionar a decisão do seu chefe, o executivo deixa claro que gostou da proposta dele, porém a do outro funcionário foi melhor para o futuro da empresa. Em outras palavras, esse cara aí tá ferrado, porque ele contou com o ovo da galinha que nem tinha saído. Depois de sair da empresa, Alan está a caminho de casa, e ao tentar ligar para sua esposa, ela não o atende. Então, o loiro deixa um recado e depois liga para o Brian, que também não responde a ligação. E percebendo que não terá uma resposta, o engravatado deixa um recado para o seu colega babaca, deixando claro que sabe que ele roubou o seu projeto. Assim, ele contará tudo ao chefe. Logo na sequência, não demora muito para que o Alan chegue em casa, e do lado de fora do prédio, o cara nota um carro conhecido, e mesmo estranhando que aquela pessoa está ali, o loiro volta para o seu apartamento. Só que no meio tempo em que voltava para casa, a sua mulher Sidney estava dando uma relaxada com seu parceiro Mike. Ao vê-lo, a sacana não esconde que está com o Mike ali, e deixa claro que seu objetivo era fazer com que o Alan os visse juntos. O que quer dizer que não basta chifrar, ainda precisa mostrar para o pobre coitado, que pelo menos agora tem galho o suficiente para se defender dos agiotas, já que o ferrado sequer conseguiu a sua nova oportunidade de emprego. A questão é que desde que o loiro começou a trabalhar em cima da sua promoção, a Sidney começou a se sentir rebaixada e deixada para trás, como se não tivesse mais importância para o Alan, que tenta se justificar, afinal o seu objetivo é dar uma vida melhor para eles. Porém, a sua esposa não dá a mínima e continua o cobrando, além de saber que aquele olho roxo não foi um acidente, e sim algo que o Alan tenta esconder dela. E logo depois que o Ricardão vai embora, o loiro termina de vez o seu relacionamento com a Sidney, e mesmo que ela tente voltar atrás, o engravatado apenas vai embora dali. Mais tarde, o Alan para em um bar para encher a cara, e conforme vai tomando as doses de uísque, ele nota que o noticiário fala sobre o Jim, o apresentador do começo do filme, que agora foi finalizado por um criminoso misterioso, e o engenheiro até tenta puxar assunto com outra pessoa no bar, que é justamente o Jonas, que continua tossindo, além de ser visível em seu rosto que o ex-soldado não segue a sua melhor forma. O problema é que ele segue bebendo sua água, e no momento em que o loiro tenta se aproximar, o cara misterioso é grosso com ele, e não dá uma abertura para pelo menos conversarem. E pessoal, o Alan se ferra tanto, mas tanto, que nessa mesma cena, o barman acaba negando um copo maior pro coitado, porque de acordo com ele, o bar não trabalha com recipientes maiores do que aquele. A questão é que o copo do Jonas é visivelmente maior, ou seja, nem pra beber mais o azarado serve. Mas continuando, o Alan, que já está melancólico, fica ainda mais abalado, e comenta sobre servir apenas de saco de pancadas às pessoas. Dessa maneira, Jonas decide se desculpar, e os dois se apresentam, e o engravatado começa a falar sobre o péssimo dia
Jim que tem tido, comentando sobre a promoção que lhe foi tirada e sobre o seu olho roxo, que de acordo com ele, foi por conta de um investimento que fez, deixando óbvio que o rapaz tem muita vergonha de contar a verdade. Aos poucos, o Jonas consegue ir deduzindo e acertando tudo sobre a vida de Alan, e em 2 horas, os dois acabam ficando mais próximos, e o engravatado simplesmente contou tudo o que aconteceu sobre o Brian, o Gates, o Mike e a Sidney. Ou seja, o cara misterioso sabe de toda a desgraça da vida do loiro. O problema é que o Jonas não esconde as coisas do Alan, e é brutalmente honesto com ele, a ponto de deixar claro que tudo que rolou era culpa do loiro, que não foi corajoso o suficiente para evitar essas coisas, porque no fim, ele é aquele tipo de pessoa que todos passam por cima, justamente por ele ter medo de se defender. Ao ter essas verdades jogadas na sua cara, é claro que o Alan tenta retrucar o Jonas de todas as formas, mas no fim, o loiro sabe que aquela é a pura verdade, e que o coitado sempre acaba saindo como o frouxo da história. Mesmo achando ruim o fato de um desconhecido estar achando que o conhece, Jonas o lembra que ele é o mais próximo que o Alan já teve de um amigo, justamente por estar falando a verdade para o engravatado, no lugar de mentira ou tentar agradá-lo como todos sempre fazem. Assim, o Alan reconhece que o Jonas é bom em entender e ler as pessoas, e até deduz que o sujeito é um tipo de psicólogo ou coisa do tipo, apenas para ouvir do cara que fazer isso faz parte do seu trabalho. Então, quando o loiro insiste em saber como seu novo amigo trabalha, o maluco revela ser um ex-soldado profissional. Descobrindo isso, a primeira reação do Alan é rir, afinal de contas, parece uma ideia absurda. Daí o Jonas revela que ele foi o responsável por finalizar o apresentador Jim, e depois do serviço ele parou naquele bar. Mesmo assim, o Alan continua acreditando que aquilo não passa de uma ideia absurda, porque não faz sentido alguém tirar a vida de uma pessoa, e depois revelar isso para um desconhecido no bar. Só que ao ver que nada vai convencê-lo, o Jonas decide ajudar o loiro, e provar que está certo. Nesse momento, ele pergunta a Alan as 5 pessoas que ele deseja que sejam finalizadas, e é óbvio que o loiro bêbado as escreve em um papel, mas pra ele tá na cara que o Jonas não fará nada em relação a elas. Logo em seguida, ele escreve o nome de Gates, o seu chefe, Brian, o cara que roubou a sua promoção, Dom, aquele que lhe deu o olho roxo, e o talarico do Mike, e por fim, mas sendo a mais importante, a sua esposa Sidney. Assim que termina de fazer a seleção das pessoas que ele gostaria que fossem finalizadas, o Alan se levanta para tirar a água do joelho. No entanto, ele volta e não vê mais o Jonas, que simplesmente foi embora dali. Em paralelo, vemos que alguém invade a casa do Gates, e quando o velho se dá conta que alguém entrou ali, o criminoso simplesmente mete chumbo nele e o finaliza ali mesmo, o que quer dizer que alguém começou a cumprir a lista de desejos do loiro. Horas se passam, e vemos o Alan sendo atormentado pelos seus pesadelos, que se resumem às palavras duras do Jonas e todas as desgraças que ocorreram na sua vida, como tomar a galha da sua mulher e perder a promoção de emprego para o seu colega babaquinha. E o que o faz acordar é justamente a ligação de Sidney. No momento em que atende, a mulher revela que tentou falar com ele durante a noite toda e está preocupada com ele. Só que o Alan é poucas ideias e não se importa com o que a Sidney pensa, e simplesmente desliga o celular na cara dela. O problema agora é que depois da gandaia, o cara se atrasou para o trabalho. Daí o Alan rapidamente volta para a empresa, onde seu parceiro revela que o Gates foi finalizado na noite passada, o que faz o loiro se lembrar da lista que fez para o Jonas em seu encontro no bar. Ou seja, o próximo alvo é o Brian, o quarto da lista. E por isso, o Alan não decide arriscar e resolve ir atrás do seu colega antes que o Jonas chegue até ele. E ao se lembrar que o babaca está em uma reunião fora da empresa, ele se prepara para ir embora e salvá-lo antes que seja tarde. Enquanto isso, o detetive Neil é notificado sobre a finalização de Gates, que levou 2 balas e só foi de fato finalizado 1 hora depois. E isso é uma possível conexão com o caso do Jim. Daí o agente decide iniciar uma investigação justamente na empresa do velho. E no momento em que o Alan está prestes a sair do trabalho, ele encontra justamente com o Neil. Assim, o detetive nota que o loiro trabalha ali. Por isso, ele começa a fazer algumas perguntas. E o engravatado mente ao ser questionado sobre seu paradeiro na noite do crime, porque ele disse que estava com a sua esposa. Mas ao falar que estava atrasado, Alan consegue despistar o Neil e fala que depois poderá ajudá-los na investigação, e acaba pegando o número do agente. Daí, o loiro chega no estacionamento do prédio, e acontece que ao entrar no seu carro, quem estava esperando é o próprio Jonas. Para piorar, o ex-soldado aponta uma pistola para o Alan, deixando claro que se o engravatado o entregasse para a polícia, também deveria revelar que ele é o mandante do crime. É claro que o Alan não entende nada do que está acontecendo, e ao ouvir que o Jonas o considera seu chefe, o loiro tenta mandar o cara parar com aquela loucura. No entanto, o cara continua se negando a obedecê-lo, porque de acordo com ele, seu amigo está doente, justamente por não se defender das pessoas que pisam nele. Com isso em mente, o Jonas deixa claro que irá ajudá-lo finalizando as pessoas que o traíram, e como ele irá atrás de Brian agora, o maluco deixa claro que só irá parar com as finalizações se o Alan o impedir fisicamente, o que quer dizer que apenas tiro, porrada e bomba vão evitar que mais execuções aconteçam. Dessa forma, o doidão sai de carro e se prepara para ir até o próximo da lista, e ao ver que não tem escolhas, Alan decide segui-lo, até que no meio do caminho ele liga para o Neil e revela que sabe o responsável pela finalização do Gates. Porém, antes de falar, o detetive deve encontrá-lo para impedir que o Jonas acabe com o próximo alvo dele. Então, o Neil, que está interrogando o colega do Alan sobre o desentendimento que ele teve com o Gates, se prepara para ir até o loiro, mas no momento em que o engravatado entra no prédio para procurar pelo Brian, a secretária revela que o babaquinha já tinha ido embora. Daí o Alan corre para tentar encontrá-lo, e ao vê-lo já na rua, o engravatado alerta seu colega sobre o risco de vida que ele corre. O problema é que ao achar que o loiro tem algo a ver com o caso do Gates, o Brian fica em choque e tenta fugir dele. Acontece que assim que o bobão tenta correr, o Jonas aparece engatando a primeira para atropelá-lo sem piedade. E aí o cara finaliza o serviço, dando um fim no coitado de uma vez por todas. E a lição do dia é: não roube o emprego do amiguinho,
Vai que ele conhece um veterano de guerra com um senso distorcido de justiça. Vendo aquilo, o Alan logicamente fica em choque, porém o ex-soldado não está nem aí para isso, e o manda acompanhá-lo no carro. Porém, ao entrarem no carro, as viaturas da polícia entram em ação e começam a persegui-los, e o Jonas mostra novamente que não está nem aí para nada, porque o doidão dirige igual um maluco por toda a cidade, a ponto de quase causar vários acidentes. Conforme a perseguição fica pior, o Jonas vai conseguindo despistar alguns policiais. O problema é que uma das viaturas aparece para pará-los pela contramão, e no lugar de brecar, o finalizador decide acelerar ainda mais para bater de frente contra os agentes, que em seguida são acertados com tudo por uma caminhonete. E galera, um detalhe meio pataquada que você vai reparar nessa e nas outras dezenas de aparições do Alan é que o hematoma no seu rosto é tão, mas tão feio, que ele vai constantemente mudar de tamanho e cor durante o filme todo. O cara é tão azarado que mesmo sem apanhar, o coitado continua se machucando mais e mais. E pra variar, o Alan fica com uma cara de bunda enorme enquanto o caos acontece na sua frente. Daí a dupla continua o caminho, até que o Jonas para em uma rua para trocarem de carro. E é nesse momento em que o finalizador mostra que é mais louco do que parece, pois ele deixa claro que não tem escrúpulos e não dá valor algum à vida alheia. Só que na cabeça do Jonas, ele está certo, porque assim como Deus, o cara finaliza tudo sem discriminação. Dessa forma, a dupla começa a dirigir até o terceiro da lista, que é justamente o Dom. E o Alan comenta que conheceu o AJ quando um dos seus colegas de trabalho comentou que o sujeito fornecia empréstimos garantidos. O problema é que esse tipo de empréstimo não é pago com juros e nem suja o seu nome no Serasa, porque se ficar devendo para gente igual o Dom, você pode acabar se tornando o tema dos vídeos dos sombras criminais, ou seja, é melhor ficar esperto. Então vemos que o Dom fica escondido em um imóvel abandonado, que segue sendo reformado para se tornar uma nova boate, e quando entram no local, os dois avisam o capanga do agiota que estão ali para acertarem a tal dívida do Alan. Acontece que ao verem um bandido, é óbvio que o cara fica furioso, afinal de contas, o loiro foi até ele sem o dinheiro para pagar a dívida, e para piorar está acompanhado. Em outras palavras, o Dom acaba achando que o engravatado tem o objetivo de tentar amedrontá-lo, porém o Jonas explica que o Alan não pretende pagar a sua dívida, e até pede que o mafioso esqueça a dívida, porque o homem havia se metido com esse empréstimo sem ter consciência das reais consequências que poderiam acontecer se ele ficasse devendo. E é claro que o Dom não se importa, e fica ainda mais puto. No entanto, assim que o Jota fica mais agressivo, o Jonas decide agir e saca sua pistola, metendo chumbo e finalizando todos os capangas do bandidão, que é acertado no joelho. E é claro que estando em apuros, o Dom fica em choque e implora por sua vida, chegando a falar que o Alan não lhe deve mais nada, e até pode levar uma grana se poupá-lo. A questão é que por outro lado, o Jonas incentiva o engravatado a se vingar, e ele entrega uma arma para finalizá-lo. Desse jeito, o homem fica em um impasse entre o Dom, que implora por sua vida, e o finalizador, que insiste que ele tome coragem e finalize o que começou. Mas ao notar que o Alan não tomaria uma atitude, o Jonas decide ele mesmo finalizar o agiota de uma vez por todas. Logo depois de dar cabo do mafioso, o mercenário é rendido pelo Alan, que finalmente toma coragem para confrontá-lo. No entanto, o real problema é que se o engravatado não pará-lo fisicamente, o finalizador não vai parar até acabar com todos os nomes da lista, do seu suposto chefe, incluindo a própria Sidney. Porém, antes que a discussão continue, um dos capangas sobreviventes aparece metendo chumbo contra a dupla. No entanto, ele não dura muito, e é derrubado por Jonas, que acaba perdendo o Alan de vista, porque ao ter a oportunidade, o loiro sai correndo e se entrega para a polícia. Do lado de dentro do lugar, o Jonas observa tudo e consegue fugir, mas ele acaba deixando a lista de nomes dados pelo loiro para trás. Em paralelo, Neil e seu colega estão na cena do crime do Brian, e ambos estranham muito de que um finalizador que parece profissional simplesmente ter atropelado e acabado com o alvo na frente de todos, porque isso o torna ainda mais culpado dos crimes que cometeu. Continuando com a investigação, o detetive decide acionar a Sidney, que é levada para a delegacia em segurança e começa a ser interrogada sobre o seu marido, e a mulher comenta que o Alan não seria capaz de ser tão cruel assim, pois ter perdido a promoção no emprego não o faria se tornar um criminoso. Ela comenta que não conhece o Jonas e só ouviu nas fotos dos noticiários, e para piorar, os policiais acham ainda mais estranho o fato de que ela sequer sabe o motivo do Alan ter aparecido com um olho roxo em casa do nada, o que deixa ainda mais claro que o casamento dos dois vai de mal a pior. Para piorar, a Sidney confirma a mentira que seu esposo contou mais cedo e engana os policiais ao dizer que estava junto com ele na noite passada. O papo é interrompido, já que o Alan é detido e o Neil vai encontrá-lo na delegacia, e de lá o policial mostra que possui a lista de nomes das pessoas que serão caçadas pelo Jonas. Por um lado, o Neil desconfia do cara, porque depois da Sidney e do Alan terem mentido sobre ficarem juntos na noite passada, o detetive descobre que na verdade, o engravatado foi para um bar e conheceu o Jonas. E mesmo sendo muito suspeito, o Neil não acha o loiro louco, muito menos um mentiroso. E continuando com as investigações, o detetive manda seus agentes irem até a casa do Mike, com o objetivo de mantê-lo seguro de Jonas. Em paralelo, vemos que o Drake foi enviado pelo seu chefe até Washington, para achar o finalizador e detê-lo. Por conta disso, ele e seus subordinados vão até a delegacia, onde comentam com os policiais que agora eles assumirão o caso, que envolve o Jonas, porque ele trabalha para o governo e não vai ser facilmente parado. Na sequência, a Sidney se aproxima para falar com o Alan, e o clima entre os dois, obviamente, não é dos melhores. Porém, tudo começa a melhorar quando a mulher revela que nunca relaxou com o Mike, porque antes da relaxada, ela percebeu que aquilo era errado, e reconheceu que toda aquela confusão foi com o único objetivo de se sentir notada pelo seu marido. A sensação de abandono foi demais para ela, e ao ouvir isso, os dois se reconciliam, e o loiro não esconde que se sente culpado pelo que está acontecendo com as pessoas da lista. Só que a Sidney o conforta e tenta aliviar a sua barra para que o seu marido pare de ficar se torturando por nada. O problema agora é que os policiais enviados pelo Neil até a casa
casa do Mike não retornaram e sequer responderam os chamados. Daí vemos que eles chegam na casa do próximo alvo de Jonas. No entanto, eles encontram o próprio finalizador lá, que ao vê-los os ataca. Um tempo depois, o Mike chega em sua residência e encontra o mercenário, que está disfarçado de policial. Então o talarico reconhece que Neil avisou que os policiais iriam até ali para buscá-lo, e por conta disso acaba caindo na ladainha do Jonas, que espera o cara se distrair para dar uma surra no seu alvo. Mas ele não finaliza o Mike ali, pelo contrário, o coloca dentro da viatura, e os dois começam a fugir dali, porque o desejo do mercenário é fazer um verdadeiro circo na vida do Alan antes de finalizar todos da lista, além de alertar ao talarico que todos vão ser julgados cedo ou tarde. Em paralelo, Neil e sua equipe decidem ir até a casa do Mike, e para o azar deles, a única coisa que encontram são os policiais sem seus uniformes. Notando isso, o detetive saca na mesma hora que o plano do finalizador era invadir a própria delegacia. O problema é que já era tarde demais, porque o Jonas chega no local disfarçado, e conforme caminha por dentro da base policial, ele nota que o aviso de Neil fez com que os agentes fiquem alerta. Então o cara simplesmente aciona um explosivo preso ao Mike, que explode o rapaz e gera caos suficiente na delegacia para que ele consiga colocar o seu plano em prática. Quando a invasão de fato começa, os policiais mobilizam uma operação para deter o Jonas, e o primeiro que o encontra é o agente especial Drake, que confronta seu antigo subordinado, comentando sobre o trabalho que ele tem dado desde que simplesmente sumiu de Seattle. Acontece que o Jonas se cansou de ser apenas um capanga, e as missões especiais não tinham mais sentido, e ele só encontrou uma forma de entretenimento ao conhecer o Alan e seus problemas. Para piorar, descobrimos que em uma das operações em que ele se envolveu, o mercenário foi exposto a urânio, e esse é o motivo da sua aparência doente, e a sua tosse compulsiva. Assim, o Drake tenta sacar a sua pistola para dar cabo do soldado, e o Jonas se mostra mais rápido e finaliza ele sem piedade. E pessoal, nesse trecho, o personagem revela que foi exposto a urânio empobrecido, e ele comenta que não falaram para ele que mesmo com baixo risco de radiação, esse elemento continua um produto químico tóxico, que pode liberar partículas aerossóis, o que quer dizer que provavelmente o Jonas inalou elas e começou a adoecer justamente por conta delas. Na sequência, os outros agentes especiais aparecem para ajudá-lo, e são derrubados pelo finalizador sem muitos problemas. Só que daí pra frente, é só ladeira abaixo para os policiais, porque o mercenário segue implacável, e dá cabo de todos na sua frente, a ponto de desligar as luzes do local para se tornar ainda mais sorrateiro. Inclusive, o Jonas consegue um rifle e uma espingarda dos agentes abatidos, e fica no fogo cruzado contra todos os policiais que ele sozinho está encurralando, e rapidamente o mercenário finaliza praticamente todos os seus adversários. Daí o Alan reconhece que é o finalizador que está causando o caos ali, e junto da Sidney, o engravatado consegue fugir através do prédio da polícia, e recupera uma pistola de um dos agentes abatidos. Acontece que o Jonas não os perde de vista, e continua os perseguindo, e até metendo chumbo em um dos poucos sobreviventes da delegacia. Logo em seguida, o maníaco finalmente acha o Alan e a Sidney, e antes que possa atacá-los, um outro policial aparece o surpreendendo com um disparo pelas costas. Só que mesmo assim, o finalizador consegue contra-atacar e dar cabo do coitado. Essa brecha permite que o casal corra, e no meio do caminho, o Jonas consegue acertar o pé da coitada, que sangra e por consequência mostra todo o caminho de fuga dos dois, o que facilita o trabalho do mercenário. E uma curiosidade é que no meio desse tiroteio e das finalizações em série, um dos policiais chumbados pelo ex-soldado solta o famoso Wilhelm Scream, ou o grito do Wilhelm, que é um efeito sonoro muito utilizado no cinema, e com certeza é um dos berros mais famosos da história do entretenimento. Mas continuando o caos, o Alan fica sem saída a não ser enfrentá-lo, porque sabe que é o único que pode parar o inimigo, que já foi longe demais. Com isso em mente, o loiro esconde a sua esposa, e se prepara para surpreender o rival, que finalmente se aproxima, comentando sobre o fato daquele ser o trabalho dele, e que é impossível fugir para sempre. O Jonas já está visivelmente abatido, e acha a Sidney, que está indefesa. O azar do mercenário é que essa é a estratégia do Alan, que usa sua mulher para distraí-lo e surpreendê-lo. O mercenário até tenta agir. No entanto, o loiro descarrega o pente no peito dele, antes de qualquer reação. Nesse momento, o Alan se lembra das palavras frias de Jonas sobre finalizar vidas, e o próprio mercenário se sente satisfeito pela reação do engravatado, que logo é rendido pela própria SWAT, que aparece invadindo o prédio. Mas o Neil os alerta que está tudo bem, e toda aquela loucura finalmente foi concluída, justamente por aqueles que começaram tudo. Agora, o noticiário mostra que a Sidney e o Alan estão bem, e o loiro é inocentado, já que a justiça considera que o coitado foi obrigado a participar da manipulação de Jonas, e quem assiste tudo é o político que chefiava as operações do mercenário, que certamente ficou aliviado pelos poderes do governo não correrem mais o risco de vazarem. Fala galera, vocês acham que o casamento da Sidney e do Alan vai durar? E pra você, ela traiu ele ou não? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.